tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é tua palavra. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste sábado para estarmos assim meditando, rezando o texto do Sagrado Evangelho desse dia. Sábado, a Igreja nos convida a rezar com Maria, a mãe de todas as mães, aquela que cuida de cada um de nós com amor materno, com amor sincero e verdadeiro. Por isso, não cansemos de nos colocar, de nos debruçar nos braços de Maria. Assim como tão bem cuidou do Filho Jesus, ela cuida de todos os filhos, cada um de nós. Por isso, aumente cada vez mais o seu amor, o seu vínculo com Maria. Deus, Jesus, confia a sua mãe aos nossos cuidados. E cuidar de Maria é estar sempre debruçado nos seus braços e confiante que, como ninguém, ela está à presença do Filho, rezando, intercedendo por todos nós, neste mundo dilacerado por dores, dilacerado por sofrimento, mas que certamente Deus cuida e zela por todos nós, por meio de Maria. Hoje o texto do Evangelho que nos é apresentado, continuamos no texto de João, o Evangelho de João. Hoje terminamos o capítulo 6. O Evangelho é, portanto, João 6, versículos 60 ao 69. E começa o Evangelho descrevendo os discípulos que se voltam para Jesus e dizem: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Que palavra que eles se referem que é dura quando que dirigem a Jesus? São aquelas palavras do Evangelho de ontem, que Jesus dizia que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E depois ele vai terminar dizendo: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Aquele que come este pão viverá para sempre. Alguns da comunidade discipular não entenderam essa linguagem de Jesus. Este falar do pão, esse comer o pão que é a minha própria carne, beber o meu sangue. É claro que muitos ali não entenderam esse linguajar de Jesus. E tanto é fato que eles reclamam para o Mestre: estas palavras são duras demais, quem pode escutá-la? E o texto diz que alguns abandonaram o grupo, o seguimento de Jesus. E Jesus então nesse momento se volta para os discípulos e pergunta: isto vos escandaliza? Ora, outrora os judeus parecem ter escandalizado, como quando Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. Isso não foi entendido, muito menos acolhido pelo grupo dos judeus. E parece que entre os discípulos de Jesus tem alguns que combinam ou que concordam com aquilo que os judeus falaram. E aí Jesus então vai dizer: se isto vos escandaliza, e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, será maior o escândalo se agora não entende, não compreende que o meu corpo que este pão é a minha carne, que este sangue é meu sangue. E aí Jesus continua dizendo: o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Tantas vezes somos tão apegados com as coisas materiais, com as coisas deste mundo, com o físico e tudo mais,
Jesus diz: nada disso tem valor. Tudo passa. O que fica é o Espírito. Por isso, busquemos admirar, busquemos cultivar e valorizar o Espírito e não a capa, e não a casa que o Espírito habita, ou seja, o nosso corpo. E aí, Jesus vai dizer: as palavras que vos falei são Espírito e vida. A última parte do texto é muito, digamos assim, intensa, quando Jesus acrescenta: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Jesus continua com este discurso de que para chegar a Ele é preciso ter uma profunda entrega, um profundo envolvimento com Deus para chegar a Jesus. E aí, Jesus então disse aos 12 ali reunidos: vocês queres ir embora? Quereis também ir embora como fizeram esses outros? E aí, Simão responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. É uma profissão de fé. E esta profissão de fé vale a pena também ser nossa. Vale a pena abraçar esta profissão de fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Sim, é a Ele que seguimos. É a Ele que buscamos servir. É a Ele que buscamos anunciar e testemunhar no mundo e para o mundo. Faça destas palavras suas palavras. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Estas palavras se tornam concretas quando nossas palavras coincidem com as palavras de Jesus. Mas não apenas as palavras, quando nossos gestos coincidem com os gestos do Mestre. Por isso, terminemos esta reflexão pedindo a Jesus: Senhor, dai-me a graça para acolher totalmente as Tuas palavras, pois Tu tens palavra de vida eterna. Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé, para que as Tuas palavras sejam palavras eternas para a minha vida, e assim possamos crer firmemente que Tu és o Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu